Quarentena, todo mundo em casa. Agora, uma situação que você tem que ter um controle. Você que está em casa, você homem, mulher. E algo interessante. Eu falei no minha participação anterior sobre fatos. E a bebida para suportar a quarentena? Você sabia que pode virar dependência na pós-pandemia? Uma grande realidade. Uma grande realidade perigosa. Olha, uma bebida aqui, acolá, tudo mais, não vai fazer mal. Mas quem é que tem controle? É complicado. Ninguém sabe quantas mágoas a gente vem cultivando nesta pandemia. Mas pelo jeito, entre nós, veja só, 18% das pessoas estão tratando de afogá-las no álcool. Essa foi uma das constatações de pesquisadores da Fiocruz, ao lado de colegas da Universidade Federal de Minas Gerais e da Universidade Estadual de Campinas. Eles resolveram dar uma espiadela em como a quarentena está impactando o dia a dia dos brasileiros. Claro, todo mundo em casa, bebida você compra no mercado e... complicado, hein, gente? Para uns, exigindo mudanças profundas no jeito de trabalhar. Para outros, trazendo novas formas de convivência. E para boa parte, interferindo no estado de ânimo. Tem que, fazer a nossa parte sobre essa questão. Porque é tudo uma mistura. Como é que está o ânimo das pessoas? E algumas se escondem através do álcool. Não é fácil, hein? Entre os dias 24 de abril e 8 de maio, veja só, 44.062 pessoas responderam um questionário pela internet. Eu vou lembrar que a Fiocruz é uma marca séria. Olha, mais de 44 mil pessoas responderam a esse questionário eu vou passar para você. E aqui dá para dar um panorama bem fiel do Brasil, porque a amostra foi calibrada para se ter uma distribuição proporcional por estados, idade, gênero, cor de pele e escolaridade. Veja só o resultado, gente. 4 em cada 10 criaturas no país vêm se sentindo tristes, além da conta. E 54% relatam que vivem nervosos. E é uma realidade. Pelos vários motivos que todo mundo sabe, né? A pesquisa também aponta que quanto maior a frequência das crises de depressão ou de ansiedade, maior a tendência a beber, mais do que o de costume. O álcool já virou parte da rotina de quase um quarto dos brasileiros, que andam jururus ou na outra ponta, uma pilha de nervos. Será que isso significa que teremos mais casos de dependência alcoólica quando tudo isso passar? É complicado, né, gente? Isso acende um alerta, mas não dá para chegarmos a qualquer conclusão. A realidade é que a maioria dessas pessoas nem vai ter problema com a bebida adiante, na pós-pandemia. Tomara Deus. Quem está dizendo aqui é o famoso psiquiatra Arthur Guerra de Andrade. Ele é professor associado da Universidade de São Paulo, a USP, titular de psiquiatria na Faculdade de Medicina do ABC. Ele também é presidente da CISA, Centro de Informações sobre Saúde e Álcool, e autor de vários livros, dentre eles com o selo da editora Manoeli sobre o tema. Não é que agora a humanidade consome álcool. Provavelmente a primeira rodada foi no período neolítico, há uns 10 mil anos, quando o homem era pré-histórico, desenvolveu a agricultura. Os povos antigos que surgiram depois, egípcios, gregos, romanos,
já bebiam para valer, segundo o Dr. Arthur. E desde sempre a maioria dos indivíduos faz o uso social do álcool. Isto é, bebe de vez em quando, uma dose que não causa problemas maiores, conta Arthur Guerra. Uma parcela, porém, desenvolve o que chamamos de uso nocivo, que implica em dependência. Ainda completa o Dr. Arthur Guerra. Precisamos verificar isso. 20% das pessoas que bebem fazem isso de maneira patológica. É para pensar, hein? Por que uns desenvolvem dependência e outros não? Isso que é legal. Porque 8 em cada 10 pessoas vão abrir um vinho naquela videoconferência com amigos e simplesmente curte uma hora feliz, enquanto outras 2 em cada 10 pessoas podem criar a partir daí a necessidade de mais uma dose. E no dia seguinte, quem sabe, mais uma outra dose para aguentar as notícias sobre o Covid-19 ou sobre acontecimentos igualmente virulentos. Preparei meus ouvidos para a resposta de sempre. Você sabe qual é? Ah, tem a genética, mas não. E o pior que é isso, né? A gente tem as desculpas, né? Por que você bebe? Por que você é viciado? Ah, é de genética de família. Então isso aí também são aquelas desculpas esfarrapadas, né, gente? Tomar uma cervejinha final de semana é muito gostoso, né? Com aquele acompanhamento de pessoas, em primeiro lugar, e também um aperitivo, quer dizer, além do aperitivo, aquelas porções maravilhosas. É ou não é? O professor me surpreendeu. Existem pessoas de uma mesma família com os mesmos genes, veja só, as mesmíssimas condições de vida e de educação, que agem diferente ao álcool. Uma poderá fazer um bom uso, enquanto a outra irá beber de modo patológico. É incrível como não temos muito conhecimento da causa da dependência até hoje, diz ele. E se o fato de a maioria escapar do alcoolismo traz alívio, por outro lado, sem sabermos direito quem corre maior risco de sucumbir. O open bar do confinamento é uma roleta russa. Vou colocar um parênteses aqui. Bom, eu não sou fã dele. Aliás, eu acho que ele aparece demais. Mas o apresentador, ator também, antes de ser apresentador da Record, ele foi ator da Globo, né? De várias novelas. O Rodrigo Faro. Mas eu gostei de uma entrevista que ele deu, dizendo sobre a sua infância. E o pai dele, um dentista, muito famoso e tal, mas era alcoólatra. Então ele tem essa lembrança, né, dos problemas. Ele, com 8 anos de idade, o Rodrigo Faro, ele acabou virando um homem da casa. E o pai dele era alcoólatra. E eu achei bacana, essa parte eu achei bacana, porque ele, famoso, né, o Rodrigo Faro, quem é que não conhece, né? Então ele está dando um exemplo que prometeu para ele mesmo nunca colocar uma gota de água na boca, hoje, amanhã e sempre. E, segundo ele nunca fez isso. Eu acho bacana, né? Mas também, por outro lado, cada caso é um caso. Mas o importante é você não ter vício. Aliás, vício de nada. Todo vício é nocivo, é ou não é? Olha, e há algumas pistas aqui, ó. Mulheres parecem se tornar dependentes do álcool com um pouco mais de facilidade do que os homens. Eu já ouvi isso. Eu estou falando isso aqui com essa questão que o Dr. Arthur Guerra está falando. E as mulheres, ó, é algo que é dado como certo nos meios científicos. Quanto mais cedo alguém experimenta a bebida alcoólica, maior a possibilidade ou a probabilidade da dependência do futuro. Nas grandes capitais do Brasil, esse batismo, como se diz por aí, acontece aos 13 anos. Ou 13 anos e meio de idade, em média. Cedo demais, informa, claro, 13 anos de idade, pelo amor de Deus. Olha, para o psiquiatra Dr. Arthur Guerra, há uma ideia quase romântica dos pais, que muitas vezes oferece aos jovens a primeira bebida. É aquela mentalidade, se for para ele beber, prefiro que seja dentro da nossa casa. Quando o cérebro do filho ainda não está em pleno desenvolvimento, pode ser que ali adiante, na vida adulta, essa experiência precoce seja uma espécie de gatilho para o alcoolismo.
Cá entre nós, hein? Os pais que fazem isso aqui, tá precisando de tratamento é o pai, não o filho. Ele frisa o aviso porque esta uma situação que vai saber, ele está questionando, pode acontecer com maior frequência agora, durante o período de quarentena, com pais e filhos 24 horas sob o mesmo teto. E finalmente, não importa a idade, aquelas situações de vulnerabilidade psicológica, quando não estamos no nosso melhor astral, né, deprimidos, sempre são um convite para a bebida. E aí podemos dizer que a pandemia é um copo cheio. Olha, o texto é longo, né? Mas é interessante aqui. E parabéns aí ao professor Arthur Guerra. E na opinião dele, ele diz que existem 3 fatores porque as pessoas bebem mais na pandemia. E pode favorecer o aumento de consumo de álcool durante a quarentena. Um deles seria o que ele apelida de cá entre nós, de efeito de microscópio. O isolamento social amplia tudo, umas 100 ou 1000 vezes. E passamos a enxergar com nitidez o que antes parecia pequeno. Nem sempre sustentamos essa visão aproximada de detalhe que nos incomoda, quanto médico. Então o que era uma leve tristeza pode ganhar um espaço maior, o da depressão. E a ansiedade que era administrada antes pelo isolamento é capaz de se transformar em pânico. Isso é perigoso. O segundo fator são as incertezas estampadas nas manchetes, as informações contraditórias. Faça isso, não faça aquilo, faça isso de novo, incluindo os fake news. E aí torna o momento mais difícil de lidar. É como se para algumas pessoas essa insegurança criasse a necessidade de um apoio, uma muleta que o álcool pode ilusoriamente representar. Eu diria que o terceiro fator apontado pelo professor Arthur Guerra é quase da mesma família, porque também mina a confiança. Ora, ninguém sabe quanto ou quando, nem como tudo isso vai acabar. O que, por sinal, leva a outra questão. Ok, as pessoas estão bebendo mais, mas por quanto tempo continuarão isoladas em casa e consumindo mais álcool de forma rotineira? Nem eu, ele diz, que sou médico, sei lhes dizer, comenta o professor. O tempo que perdurar esse novo hábito pode contar. E aí tem a dependência também. Agora vamos aqui, para encerrar, dar o crédito, que é muito bacana aqui da Lucelena, o blog da Lucelena, do portal UOL, Blogsfera. Pessoal, um grande abraço. Juízo, hein? Depois do que eu passei para vocês aqui. Juízo. Todos nós. Deus abençoe.